seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, o programa Ao Vivo Doutor debate hoje as provas no processo judicial previdenciário. Para isso, contaremos com a presença dos renomadíssimos professores Dr. Hélio Gustavo e do Dr. André Bittencourt. Bem, antes de irmos ao assunto central do programa e o objetivo do programa, eu trago aqui aquele personagem que sempre tem participado dos programas Ao Vivo Doutor, trazendo na sua linguagem matuta, linguagem do sertanejo do Nordeste, as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre a Previdência. É o conhecido personagem Bill de Mundinha. E ele diz aqui: a doutor Hélio e doutor André, peço licença por um caso que volto a contar, aproveitando a ocasião que os senhores de prova vão falar. Mané de Zefa Coqueiro, enrabichado de Maria de Dora, viveram um amor aprumado, até que Maria pro céu foi-se embora. Para receber a pensão por morte, disseram que era preciso provar com documento e testemunha, aí foram me buscar. Me levaram para a cidade, eu amontado num jumento. Me apresentaram um homem de capa preta que pediu meu juramento. A primeira pergunta que ele fez, eu logo a resposta lasquei. Eu não havera de saber, Mané é meu compadre e amigo do peito, e dele tudo sei. Ele disse que eu estava despachado e fiquei a matutar. Será que ele não gostou do que falei? Essa história já contei e a resposta não tive. E um homem intrigado é coisa terrível. Não acredito ser segredo que não possa conhecer. Para me tirar desse aperreio, a verdade quero saber. Está aí o questionamento do nosso Bill de Mundinha, falando sobre a sua empreitada, que foi para servir de prova justamente para o compadre que queria acesso a uma pensão por morte. Bem, hoje nós temos o prazer de receber essa figura extraordinária, esse profissional de uma bagagem nacional e internacional fabulosa. Estou falando, é claro, do nosso doutor Hélio Gustavo Alves, conhecido como Hélio Gustavo. Ele é mestre e doutor pela PUC São Paulo, é pós-doutor e é coordenador de pós-graduação na Universidade de Coimbra. É também o fundador, o criador do nosso IAPR, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários. Ele tem um currículo fabuloso. E eu poderia aqui passar o programa todo falando das suas qualificações. Tem inúmeras obras sobre direito previdenciário. Doutor
Hélio Gustavo, que prazer recebê-lo aqui no nosso programa ao vivo, doutor. É uma honra. A honra é minha, Ney. Boa noite, doutor Fábio Leão. Boa noite, doutor Ney Araújo. A honra é minha de estar aqui falando através de Recife pelo mundo e para o mundo, né? Então, uma alegria muito grande estar aqui falando com esses dois grandes advogados, juristas de Recife. Aliás, Recife tem um eco no direito previdenciário de nível nacional, né? Nós temos grandes previdenciaristas aí em Recife, com eco, que faz com que tenha um eco nacional. A escola previdenciária de Recife tem um eco nacional. Então, é um grande orgulho de estar aqui falando com esses dois grandes advogados. O Ney, que é diretor do Instituto dos Advogados Previdenciários, foi presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários de Recife, provavelmente será nosso próximo presidente do Conselho Federal, né? Quem sabe, né? E o doutor Fábio, que também é um grande pensador, expoente de direito previdenciário. É uma grande alegria estar aqui na Rede Previdência falando sobre um tema tão importante, que é sobre as provas no processo judicial, né? Um tema que eu sou apaixonado, né? E fico à disposição para que a gente possa falar um pouquinho sobre o tema. Eu disse, doutor, ele tem uma bagagem nacional e internacional fabulosa. Inclusive, o IAPS sempre realizou um congresso nacional e um congresso internacional. Nós já estivemos juntos em diversos lugares, por exemplo, lá em Genebra, na Suíça, onde eu tive a oportunidade de palestrar na Organização Internacional do Trabalho. Estivemos também na Costa Rica, dentro lá da importante instituição, né, de direitos humanos sediada na Costa Rica, enfim, em diversos países. E é sempre um prazer imenso e é de altíssimo nível esses congressos que hoje têm a coordenação científica do Dr. Hélio Gustavo. Mas eu conto também com a presença do queridíssimo, né, do meu parceiro, do meu amigo, do meu irmão, Fábio Leão. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, doutor Ney, é um prazer estar aqui no Rede Previdência, mais uma vez aí, trazendo grandes novidades, trazendo o doutor Hélio Gustavo aí. Também é um prazer estar com o Ícaro, com Rosa e com o doutor Ricardo Souza. O Hélio Gustavo eu conheci em São Paulo, tive o prazer no congresso do IEPE, a gente viu lá a explanação dele no congresso e também tive um grande prazer de vê-lo atuando, acredito que na TNU, num julgamento que ele fez uma defesa oral belíssima e eu fiquei realmente fã desse profissional, doutor Hélio Gustavo, e tem uns livros maravilhosos, inclusive para aqueles que estão nos assistindo, que estão aí presentes, vendo o show de doutor Hélio Gustavo, doutor Ney aí, vai ter o sorteio do livro. Temos, Deixa eu lhe pedir, enquanto não chega o doutor André Bittencourt, me diga quais livros serão sorteados hoje. Bom, hoje será sorteado um RPPS Benefício e Gestão de Dr. Ricardo Souza e no Guia Prático de Benefícios Previdenciário de Hélio Gustavo e provas no Processo Judicial Previdenciário do Dr. André Bittencourt. Serão sorteados ao final do programa. Vocês que estão aí nos assistindo, vendo, vocês preencham aí o formulário está na descrição do chat, para poder concorrer, e no final serão 3 sorteios e todos eles serão contemplados. É um prazer, doutor Hélio Gustavo. Pode continuar, doutor Ney. Bom, doutor Fábio Leão, então nós teremos sorteio do livro do doutor Hélio Gustavo, né, Guia Prático dos Benefícios Previdenciários, sorteio do livro As Provas no Processo Judicial Previdenciário do Dr. André Bittencourt e o curso, né, de Benefícios e Gestão no RPPS do Dr. Ricardo Souza. Então, as pessoas, como você disse, devem preencher aí o formulário aí no chat e será
um sorteio para cada item, né? Um sorteio para o livro do Dr. Hélio Gustavo, um sorteio para o item do livro do Dr. André Bittencourt e um sorteio para o livro do livro, ou melhor dizendo, do curso, né? Do nosso querido Ricardo Souza. Doutor Hélio Gustavo, vamos começar a trabalhar? Vamos lá? Bora. Há um novo conceito de prova, doutor Hélio? Olha, Ney, a prova, né, a gente tem como conceito, né, que a prova é a alma, é o espelho, né, é o extrato do processo. Pois é a partir dela que os magistrados, advogados e promotores, peritos, enfim, aqueles que fazem parte do processo, analisam para chegar ao fim do processo numa decisão, uma conclusão, né? E o Instituto da Prova, que é, no meu livro, Guia Prático, ele é tão importante, o Instituto da Prova, que eu tenho um capítulo inteiro sobre provas, né? O Instituto da Prova, ele é muito maltratado nas universidades, ele é muito maltratado no Brasil, né? E ele é tratado de forma diferente dependendo da área que você atua. Então, você veja bem, se você quer comprovar um tempo de serviço de insalubridade na Justiça do Trabalho, e o Ney é um grande atuante no direito do trabalho, ele sabe melhor do que eu estou aqui a dizer, né? A questão da prova na Justiça do Trabalho, quando eu quero comprovar uma insalubridade no meio ambiente de trabalho, né, não se analisa sem que seja feito uma prova pericial no ambiente do trabalho. Porque é impossível você verificar se aquele ambiente é ou não insalubre sem a prova pericial. Ou seja, vai ter a prova pericial na Justiça do Trabalho. Então, a prova pericial, ela acontece, ela é uma prova plena para verificar se o ambiente é ou não insalubre. Já na Justiça Federal Previdenciária, você nunca consegue uma prova pericial para discutir uma insalubridade em que se há dúvida. Por exemplo, para você comprovar uma insalubridade no ambiente de trabalho para fins previdenciários, o que se utiliza é um documento raso chamado PPP, que é o Perfil Profissional Previdenciário, que é preenchido pela empresa, a qual é preenchido de forma unilateral por quem é suspeito nesta relação entre empregado e empregador. Será que uma empresa vai ali alegar que realmente ela é insalubre? Né? Então, assim, e o juiz tem como prova plena aquele papel chamado PPP, que às vezes é preenchido até por um estagiário da empresa, num Ctrl+C, Ctrl+V. Quantos PPPs a gente já viu que é preenchido com informações que não coadunam com a atividade do empregado? E aí você pede uma prova pericial na Justiça Federal Previdenciária e o juiz não defere. Então você percebe que o juiz que não indefere uma prova pericial, esse juiz ou ele não conhece de prova, ou ele não é justo na análise do processo, tá? Ou ele está agindo com abuso de autoridade. E o advogado previdenciário, por si só, enquanto não impetrar mandado de segurança por esse abuso de autoridade, pelo não deferimento da prova, enquanto nós não agravarmos da decisão do não deferimento da prova pericial no meio ambiente de trabalho, enquanto nós não utilizarmos o próprio CPC para fazermos com que essa prova pericial seja deferida, mostrando que ela é necessária, a gente vai estar aí sendo omisso
no princípio da ampla defesa. Então, você percebe que nós estamos falando de direito do trabalho e direito previdenciário, em que a análise de um ambiente do trabalho ela é feita totalmente distinta. Então, você percebe que a cada instituto do direito, a prova ela é feita ela é um prognóstico diferente e que podem ter resultados diferentes por uma interpretação e aplicação da prova de maneira distinta. Então, como é que você vai analisar um ambiente de trabalho no tempo de serviço especial sem a prova pericial? Através de um documento só. Está aí o doutor Felipe Fábio Leão lembrou bem dessa sustentação oral que eu fiz no TRF4, que foi na questão de provas, onde a gente conseguiu, graças a Deus, nessa decisão, mostrar que o PPP ele é um documento meramente falho. E o Instituto da Prova da Aposentadoria Especial, doutor Fábio, vai mudar dependendo agora da decisão do STJ. Porque no juizado chegaram à conclusão que, uma vez colocado em xeque o PPP, para verificar se o PPP é ou não verdadeiro, ou se o ambiente de trabalho é ou não prejudicial, tem que ser deferida, sim, a prova pericial. Então, através de um trabalho, né, lá no Juizado Especial Federal Previdenciário do TRF4, a gente conseguiu desmontar o PPP. Então, a gente precisa trabalhar muito bem com as provas. Então, eu digo ali que a prova é a alma do processo. No direito penal, o preso ele é absolvido por falta de provas. Então, o advogado, quanto menos provas juntar, melhor. Já no previdenciário, não. A gente tem que ter aí um excesso de prova, fazer ali com que a gente tenha uma grande instrumentalização para conseguir o fim do processo, que é o seu pedido. Por exemplo, no auxílio-doença que a gente teve agora, veja, Ney, veja, Fábio, eu fiz uma instrumentalização fantástica para comprovar a doença da minha cliente. Fiz uma instrumentalização fantástica, juntei provas de tudo quanto é tipo e espécies para comprovar que a doença dela, ligada à atividade, né, lhe deixava incapaz. Juiz nomeou um perito genérico, o qual deu alta para ela. Pedi um juiz especialista, ele deu um reumatologista, o qual não era o médico ali especialista. Pedi aí um médico psiquiátrico, porque era lúpus, e que também afetou a questão psicológica dela, ele não deferiu. Foi para o juizado especial. No juizado especial, a turma recursal anulou as perícias do juiz de primeira instância e concedeu o auxílio-doença diante da instrumentalização que eu fiz. Olha a importância da prova no processo judicial. Duas perícias que deram negativas na primeira instância foram anuladas pela prova do advogado. Então, vejam que a prova é muito importante para você se fazer ser ouvido, ou melhor, lido no processo, para que você alcance o objetivo. A prova é a alma do processo. Eu digo ali, que diz ali, o professor antigo diz, dai-me os fatos que eu lhe dou direito. Não. Fatos sem provas é fofoca. Dai-me os fatos e as provas que eu lhe dou direito. Fatos sem provas é fofoca. Dai-me os fatos e as provas que eu lhe dou direito. Portanto, o objetivo da prova é provar a verdade dos fatos. Se você não tiver prova, os fatos são meramente contos. Eu posso chegar... E o brasileiro é fofoqueiro por natureza. Eu posso chegar
assim, Ney, o Fábio não vai... Oi, desculpa, Ney, pode falar. Se me permite, só aproveitando esse gancho aí que você está dizendo, né, que é fofoca, né? O fato sem prova é fofoca. Então, você faz a narrativa, mas você precisa ali provar. E tanto isso que é verdade, que você vê aí em qualquer esquina, não é? Pessoa do povo mesmo, sempre numa discussão de eu quero que ele prove, eu quero ver que ele prove, eu quero ver que ele prove. Não é? Qualquer um tem esse entendimento. E eu chamo a atenção aí, me desculpe, a parte A, a importância da sua fala, por exemplo, na interlocução, né, do direito do trabalho com o direito previdenciário, quando você fala na produção dessa prova pericial de um trabalho insalubre, isso pode resultar também, né, não só lá no recebimento da verba adicional de insalubridade pelo trabalho, como também pode resultar aí na aposentadoria especial ou na contagem de tempo especial para a aposentadoria por tempo de contribuição. Pois não, Hélio? Desculpa a parte, pode prosseguir. Não, eu digo assim, que o brasileiro, ele é fofoqueiro por natureza, né? Por exemplo, eu estou tomando uma cerveja aí com o Ney, com o Fábio, aí em Recife, lá nas docas de Recife. Aí eu passo uma pessoa e falo, gente, aquela pessoa ali não vale nada. Você cria um conceito de que realmente aquela pessoa não vale nada, você acredita naquela pessoa. E quem é do direito age dessa forma, esqueceu que você tem que preservar o princípio do contraditório da ampla defesa. Ou seja, ouça também aquela pessoa para verificar se a sua fala é verdadeira ou não. Então, processo não é isso, gente. Processo é... Se você lê a teoria francesa, que é a teoria dos jogos do processo, você vai verificar que, na teoria francesa, quem melhor sabe jogar com as provas tem maior chance de êxito do processo. E aí que eu digo que, às vezes, o processo mutila o direito material, mutila a verdade real. Então, quando um juiz não permite a prova pericial para verificar se o ambiente do trabalho é ou não insalubre, ele mutilou o direito material. Ele mutilou a verdade material sem analisar aquela verdade como tem que ser analisada, que é com a perícia. O que é, dentro de um raciocínio lógico-jurídico, inadmissível. Inadmissível. Por exemplo, a prova testemunhal para comprovar o tempo de serviço rural, se utilizada como única, não serve para comprovar o tempo de serviço rural. Agora eu pergunto para o Ney e para o Fábio, se o ruralista, ele utiliza somente a foice e as enxadas para exercer atividade laboral, que documento existe para comprovar a sua atividade rural? E existe uma súmula do STJ, nós estamos falando de processo judicial, portanto, existe uma súmula do STJ, a súmula 94, que fala que a prova para atividade rural, rurícola, a prova testemunhal como prova única, não serve para comprovar o tempo de serviço. Agora, o juiz, pelo artigo 131 do Código de Processo Civil, ele tem que ter o princípio do livre convencimento. Se o juiz não consegue perceber se uma testemunha está ou não mentindo, ele não serve para ser juiz. Agora, você exigir de um trabalhador safrista, que é quase que uma escravidão, uma prova documental para comprovar o tempo de serviço, é você ignorar o óbvio. Ignorar o óbvio é você ignorar as relações sociais. E eu, que sou mestre e doutor em direito das relações sociais, não posso permitir isso. Eu não posso permitir que um pescador prove sua atividade com prova documental.
sendo que ele pega o peixe ali, vende ali na banca e não tem... Então, assim, o direito previdenciário precisa fazer com que esses juízes saiam de seus gabinetes e vão conhecer as mazelas do povo. Ele precisa conhecer a roça. Ele precisa conhecer ali aquele trabalhador contribuinte individual, onde, às vezes, ele trabalha como pedreiro ou como pintor e não pede nota fiscal, porque senão ele não consegue pegar a atividade. E a prova testemunhal é a única prova que ele tem. Então, assim, o direito previdenciário precisa evoluir muito nas provas, e por isso que eu quero parabenizar o Ney e o Fábio pela escolha do tema. Por exemplo, a prova da dependência econômica para pobre. Como que pobre vai provar dependência econômica, gente? Por exemplo, os pais do dependente, que é o dependente da segunda categoria, como que ele vai provar a dependência econômica sendo que aquele filho sempre dá ajuda ali para os pais no dinheirinho ali que ele recebe ali fazendo um bico e etc. Aí você vai pedir, mas você não tem conta em banco? É o pobre que eu estou falando, ele não tem conta em banco. Mas você não comprou nada nas Casas Bahia? Não, ele mora na favela, onde o caminhão das Casas Bahia não chega lá na favela. Ele vai chegando perguntando onde é a casa da Dona Maria. Essa é a realidade do direito previdenciário. Então, acho que os juízes, não generalizando, mas a maioria, precisa entender as mazelas do povo. E saber que a prova testemunhal e todo o contexto social faz prova de que aquele casal de idosos não viveria se não fosse através do filho. Aquele casal de idosos que mal consegue andar não viveria se fosse com a ajuda do filho. E por que não? De repente, a nora não vinha como testemunha dizer, não, quem ajudava era o meu marido, que eram os pais dele que ajudavam mensalmente. Por que não? Então, assim, falta muito para a gente evoluir na prova, no direito previdenciário, o que é triste. Por exemplo, Ney, você assiste filme americano, Fábio? Quando acontece um crime, a cena é isolada. Aqui, quando acontece o crime, o Datena aparece na TV lá, o Datena filmando ali a imagem do crime. Porra, pelo amor de Deus! A imprensa invade a cena do crime, você matando inúmeras provas ali, na área criminal. Então, a gente precisa crescer muito. Eu acho que vale a pena elaborar um curso sobre isso. Eu concordo. Doutor Fábio, aproveitando essa aula já dada pelo doutor Gustavo logo de início, e nós temos várias perguntas, né? Nós vamos ter que ser mais objetivos. Quero só lembrar para o público que nós estamos aí com 3 sorteios, né? Do livro do doutor Hélio Gustavo, que é o Guia Prático dos Benefícios Previdenciários, do doutor André Bittencourt, que é As Provas, né, no Direito Judicial Previdenciário, e um curso do doutor Ricardo de Souza, que é sobre benefícios, não é? E gestão no RPPS. Mas, doutor Fábio, eu sei que o senhor também está aí ansioso por fazer uma pergunta ao mestre Hélio Gustavo. Por favor. Bom, a gente está aí, o pessoal está todo aí assistindo nosso programa aí com muita atenção, né? Já temos aí Rafael Leão, já temos Alda Brasileiro aí, uma advogada bem inteirada em direito trabalhista. Parabéns pela participação. Temos a pergunta de Rafael Leão, que é bem interessante e pertinente ao tema, que é como tem se dado o entendimento nos tribunais acerca da prova emprestada no processo previdenciário e a respeito do PPP por similaridade. Gostaria que o doutor Hélio Gustavo fizesse alguns comentários nesse sentido para
esse pessoal que está assistindo. Pessoal, vocês têm que participar e preencher o formulário na descrição e no chat para poder ganhar o presente desses livros e desses cursos. Vamos aí, vamos sortear aí, pessoal. Vamos participar. Doutor Hélio, com a palavra. Eu tenho no meu livro um capítulo escrito sobre prova emprestada e a prova por similaridade. A prova emprestada é uma e a prova por similaridade é outra. A prova emprestada é quando você utiliza provas de um outro processo, no seu processo. Por exemplo, um colega de trabalho trabalhou lá, exerceu atividade no mesmo período em que seu cliente trabalhou, no mesmo ambiente de trabalho, com a mesma atividade. E ele conseguiu o PPP, por exemplo, para aposentadoria especial, e você não conseguiu porque a empresa faliu. Então, você vai pegar o PPP desta pessoa, desse seu colega de trabalho, e utilizar no seu processo. Isso é o Instituto da Prova Emprestada, e que os tribunais têm recepcionado de forma pacífica a prova emprestada. A prova por similaridade, ela é um pouco mais complexa, mas é possível. É possível. Você vai fazer o pedido da prova por similaridade, demonstrando que a empresa a qual o seu cliente trabalhou exerce a mesma atividade da empresa a qual você vai utilizar. Então, você vai pegar a família da classificação do KNAI, você vai pegar o KNAI e comprovar que o KNAI da família, a família do KNAI, o ramo de atividade da empresa a qual o seu cliente trabalhava é o mesmo KNAI, classificação de KNAI, é a mesma família do KNAI, da empresa a qual você vai utilizar como similaridade. E aí o juiz vai nomear um perito para que aquele perito vá até aquela empresa e verifique se o ambiente de trabalho é o mesmo e se é insalubre ou não, tá? Isso geralmente você faz na Justiça do Trabalho, não vai fazer no Previdenciário, porque no Previdenciário aliás, o direito previdenciário, a Justiça Previdenciária não reconhece, não leu o Instituto da Prova Pericial, gente. Para meio ambiente do trabalho. Só conhece a prova pericial para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Só existe essa prova pericial. A prova para engenheiro de segurança do trabalho ou técnico de segurança do trabalho para analisar se o ambiente de trabalho é insalubre ou não, não existe. Então, faça esse pedido na Justiça do Trabalho, a prova por similaridade, tá? E daí o perito vai analisar isso aí. Eu estou cansado de fazer pedido de prova por similaridade e a Justiça do Trabalho tranquilo, porque para ela é normal pedir uma perícia no meio ambiente de trabalho, na Justiça do Trabalho. Na Justiça Federal, não. O que é uma loucura, né, gente? Porque eu estou pedindo um reconhecimento de tempo de serviço especial para fins de aposentadoria. Por que a Justiça Previdenciária não pode fazer a prova pericial? Por quê? Me expliquem, juízes. Por quê? Então, eu acho que está faltando, Ney, até de repente, um ato institucional pelo Instituto dos Advogados Previdenciários de fazer uma reunião com os presidentes da Justiça, dos TRFs, para começar a deferir prova pericial no meio ambiente do trabalho. Porque é um instituto constitucional. É um instituto legal, infralegal. Por que não ter essa prova na Justiça Previdenciária? Porque a Justiça Trabalhista ela é federal tanto quanto a Justiça Federal Previdenciária. Então, quer dizer, eu estou usando a Justiça do Trabalho para buscar objetivos na Justiça Federal Previdenciária. A Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho está trabalhando para a Justiça, para o juiz previdenciário. Não sei se eu respondi a pergunta, Fábio, se eu fui feliz na resposta. Foi boa. E também tem uma situação que é muito comum, que você conhece bem, que é a reconhecimento do vínculo de emprego, né? Que isso está aqui até uma pergunta no meu particular, no meu privado, que é o reconhecimento da sentença trabalhista, a prova trabalhista para vínculo, e ele vai ter que fazer praticamente de novo
a prova testemunhal dentro do processo previdenciário, porque ele vai ter que fazer a audiência para comprovar aquele vínculo que já foi feito, possivelmente, lá na Justiça do Trabalho. Mas como os advogados trabalhistas não conhecem a prova, fazer a prova, instrumentalização do processo que você acabou de fazer aí, falar aí, tecer seus comentários, e tem muito bem escrito no seu bom livro aí, e eles não fazem o cotejo das provas no processo trabalhista para levar possivelmente para o previdenciário, então tem que haver outra audiência, outras provas, se for o caso, para poder conceder ou não aquele vínculo. Você poderia fazer algum comentário nesse sentido, por favor? O problema, o doutor Fábio, é o seguinte, na Justiça do Trabalho, né, eu tenho falado bastante sobre isso, né, quando você reconhece um vínculo empregatício dentro de um acordo, aí fica complicado reconhecer o tempo de serviço na Justiça Previdenciária Federal, né? E aí você reconhece o vínculo empregatício e joga lá as verbas tudo como indenizatória ainda. Aí não dá. Então fica frágil o tempo de serviço por culpa do magistrado. Quando a gente atua no direito do trabalho, quando a gente tenta reconhecer um tempo de serviço, eu tento falar, olha, não, eu quero a fundamentação da sentença diante das provas que existem. Eu preciso disso para fazer com que a minha decisão trabalhista tenha efeitos no direito previdenciário. E mesmo assim, a gente não consegue efeito. A sentença da Justiça do Trabalho não tem reconhecimento na Justiça Federal Previdenciária. E é por esse motivo. E aí você tem que fazer toda uma homologação de tempo de serviço na Justiça Federal, na Justiça Previdenciária, Federal Previdenciária, juntando todas as provas. É uma loucura, né? Porque às vezes o processo da Justiça do Trabalho demora 4, 5, 6, 7 anos para reconhecimento de vínculo. Por isso que eu falo que você tem que entrar com processos concomitantes. Não esperar a decisão da Justiça do Trabalho, porque aquela decisão não vai ter efeito nenhum na Justiça Federal Previdenciária, né? Eu gostaria até de fazer um adendo. Estão me ouvindo? Estamos. Um adendo na questão que os advogados trabalhistas, eles não sabem fazer o requerimento dos pedidos para a contribuição cair no CNIS mês a mês. E isso prejudica o trabalhador, além do vínculo de emprego que às vezes é frágil a prova documental, mas também não sabem requerer perante ao trabalhista, ao juiz trabalhista, o recolhimento para cair no CNIS de forma correta e contar o tempo e o valor da contribuição previdenciária, que isso também vai ser um fato determinante para o valor daquele benefício futuramente, não só o vínculo. Eu gostaria que você fizesse alguns comentários na questão dessa, vamos dizer assim, desse requerimento dos recolhimentos previdenciários no trabalhista com o reflexo previdenciário federal e na aposentadoria daquele trabalhador, daquele segurado. Essa sua fala, doutor Fábio, ela é de extrema pertinência. Por quê? Porque o juiz, quando faz um acordo ou reconhece um vínculo, ele condena a empresa a recolher as contribuições previdenciárias atrasadas. A empresa vai lá e recolhe na GFIP como um mês só para todo o período. Não, você tem que pedir para ser reconhecido na GFIP mês a mês. Mês a mês. Para quê? Para que saia no CNIS, naquele extrato previdenciário do segurado, né, todo período de trabalho com cada mês contribuído de forma distinta, porque senão não vai aparecer no CNIS. E isso os juízes trabalhistas não sabem, os advogados trabalhistas também não conhecem, e aí depois a gente, previdenciarista, tem que ficar sofrendo. Por isso que eu digo, Fábio, um bom advogado previdenciário é aquele que conhece o direito do trabalho. E um bom advogado trabalhista é aquele que conhece o direito previdenciário. Você não consegue ser um bom previdenciarista se você não conhecer o direito do trabalho. E vice-versa.
você não vai ser um bom trabalhista se você não conhecer do direito previdenciário, sem sombra de dúvidas. Por isso que eu estudo e muito direito do trabalho, porque eu percebi, Fábio, que eu tive uma envergadura maior no direito previdenciário quando eu comecei a estudar direito do trabalho. Veja, muitos que nos assistem aqui nunca leram as NRs. Como que você vai advogar no direito previdenciário sem conhecer as NRs? Impossível, gente. Impossível. E quando eu comecei a advogar para empresas, na advocacia previdenciária empresarial, me deu uma envergadura maior ainda, porque daí eu vi o outro lado do balcão como é. Né? Então, hoje, por exemplo, uma coisa que me deixa assim, a gente tem que mudar muito isso. Veja bem, se tem a contribuição do SAT-RAT, não precisaria nem ter PPP. É porque a própria empresa recolhe a contribuição da aposentadoria especial. O SAT-RAT foi criado para financiamento da aposentadoria especial. Ora, pois, como diz o português, se a empresa recolheu o SAT-RAT, Ney, se a empresa recolheu o SAT-RAT, é porque ela reconhece que o tempo de serviço é especial. E aí vem o INSS, que recebeu a contribuição da aposentadoria especial, não reconhece o tempo de serviço especial. Então, eu, como advogado de empresa, estou fazendo o quê? Olha, Receita Federal do Brasil, o INSS não reconheceu o SAT-RAT, então me devolve as contribuições dos últimos 5 anos dessa empresa da alíquota da aposentadoria especial. Porque a empresa recolheu, entregou o PPP para o empregado buscou a aposentadoria especial, não conseguiu, o próprio INSS não reconheceu. Uma vez o INSS não reconhecendo a atividade especial, isso quer dizer que o fato gerador não é devido da alíquota da aposentadoria especial, me devolva. Corretíssimo. Doutor Hélio Gustavo, vamos lembrar aí o pessoal que eles precisam fazer, não é? A sua inscrição para concorrer ao final, e já está próximo, né? Já estamos caminhando aqui para a reta final, para que as pessoas possam concorrer ao livro ofertado pelo Dr. Hélio Gustavo Alves, que é o Guia Prático dos Benefícios Previdenciários, também o livro ofertado pelo Dr. André Bittencourt, que é As Provas no Processo Judicial Previdenciário, e o curso ofertado pelo Dr. Ricardo Souza, que é Gestão, Benefícios e Gestão no RPPS. Então, são 3 valiosíssimos prêmios. Acredito que Heloísa está aí nos assistindo, Heloísa Barbosa, e que já tenha feito a sua inscrição, como muitos e muitos outros, não é? A Heloísa Barbosa é minha namorada, Ney, que está vindo agora de Goiânia. Eu tenho que terminar 8 horas, que eu tenho que buscar lá no aeroporto, senão vou perder a namorada. Você imagina, vamos eu não posso perder, não. Aliás, vamos terminar. Um beijo para Heloísa, você pega lá no aeroporto. Heloísa, você acabou de ser eliminada do concurso no referente ao livro de o Guia Prático dos Benefícios Previdenciários, viu? Você está concorrendo ao curso e tá. Mas, doutor, então, vamos já para essa reta final. Já que falou tanto em trabalho especial e trabalho especial, quais são as principais provas que você considera para a aposentadoria especial? Uai, além do PPP, o que eu sempre peço? Além do PPP, eu peço a ficha de entrega de EPI, eu peço o PCMSO e PPRA, eu peço a FISPIC, que é a ficha de produtos químicos, tá? Eu peço todas as listas de treinamentos no meio ambiente do trabalho para verificar se coaduna ou não com o que está descrito no PPP. Por quê? O PCMSO, PPRA, a FISPIC, a ficha de entrega de EPI, por exemplo, EPI, adianta a empresa falar que o ambiente tem utilização de óleo e graxa, mas que o EPI é eliminado?
Mas se ela não entregou o EPI, portanto, se ela não entregou o EPI, ele estava exposto ao agente agressivo. E daí você mata o PPP. Você pega a FISPIC não foi atualizada com os novos produtos químicos. Ou seja, os produtos químicos que ele agora está utilizando não eram aqueles do passado. Portanto, ele não estava preparado para a proteção da sua saúde ao meio ambiente de trabalho. Eu quebro o PPP. Eu mato o PPP. Então, eu peço todos esses documentos para que eu possa comprovar que o ambiente de trabalho ele é insalubre, né? Eu peço toda essa documentação, Ney. Bom, então, já alguns minutinhos aqui para as 8 horas, vou te liberar, é claro. Agora, quero lembrar que o doutor Hélio Gustavo é um excelente poeta, Tem já diversos livros também sobre poesia. E, além disso, é um grande instrumentista. O instrumento dele é a gaita. Não sei o que ele tem aí no bolso, se ele tem uma gaita para dar uma colherzinha para a gente, ou se ele tem uma poesia que ele queria encerrar essa sua fala. Eu tenho uma poesia, sim. Deixa eu achar aqui a poesia, né? Você sabe que isso, doutor Fábio, lembra aí a inscrição do pessoal para a gente fazer o sorteio já. Vamos lá, pessoal. Vamos todos aqueles que estão aí nos assistindo, por favor, preencha o formulário para poder concorrer e ter direito ao sorteio, que esses sorteios aí são especiais, são livros de pessoas renomadas no Brasil. Esse curso também de RPPS, Dr. Ricardo Souza, é muito bom. Então, eu mesmo fiz minha inscrição, viu? Eu fiquei super interessado e estou aí concorrendo também. No final do programa, a gente faz o sorteio. Eliminado, viu? Se ele ganhar, ele será eliminado e você continuará concorrendo. Doutor Hélio Gustavo, já está pronto? Já estou pronto. Então, olha só, por favor. Você sabe que eu estou coordenando, aliás, convido a todos para entrarem no site do iepg.pt, uma pós-graduação em Coimbra, em Direitos Humanos e Constitucionalismo Global. Eu escrevi nesse meu livro, Viajar por Letras, uma frase, né? um pensamento que diz assim: sentença falha. Olha o texto. Os que procuram a justiça são humanos. Portanto, se desconhece os direitos humanos, não há como se fazer justiça. Se a gente não conhecer os direitos humanos, nós não fazemos justiça. E o que mais hoje tem me deixado perplexo é a falta de aplicação dos princípios de direitos humanos no direito previdenciário. Tanto é que o CNJ agora criou uma premiação para juízes que utilizam a Declaração de Direitos Humanos nas suas decisões. Isso me deixou muito feliz, mas envergonhado ao mesmo tempo. Por quê? Se mostrou que, para se utilizar os direitos humanos, eu teria que premiar os juízes. É triste isso. Eu que vivo o direito europeu, o Ney sabe muito disso, né? Eu fico triste, mas fiquei feliz ao mesmo tempo que o STJ, o CNJ permitiu, fez um comunicado: olha, tem que usar as declarações universais de direitos humanos. Então, leiam os tratados internacionais para que a gente possa fazer com que as decisões do STF, que são ilegais com relação ao direito previdenciário, possam ir para as cortes internacionais. Valeu, Ney! Valeu, doutor Hélio Gustavo. Muito boa a sua reflexão. E já eu e o doutor Fábio Leão estaremos, se Deus quiser, presente nesse curso em Coimbra. Conheço muitas pessoas que fizeram e realmente tem um grande apreço pelo que aprenderam e aprenderam demais. Bom, quero agradecer a sua presença, doutor Hélio Gustavo, e permitir que nós possamos recorrer ao seu saber em outros programas. Fico à disposição, Ney. Doutor Fábio, muito obrigado. Estou para ir para Recife para a gente comer aquele camarãozinho, viu? Que você sempre me leva.
Vamos levar o doutor Fábio. Gente, vai ter um carnaval de Recife aí, se Deus quiser. A gente vai fazer o congresso do IAPE lá de Previdenciário. Vocês vão conhecer o boneco de Olinda do Ney. E pasmem, eu sempre falo isso para todo mundo. O boneco parece mais o Ney do que o Ney ele mesmo, de tanto que o boneco é parecido com o Ney. O boneco é mais ele do que ele, o próprio Ney. E foi a doutora Rosa que fez o boneco dele ali e tal, não sei o quê. E Ney, eu tô louco para ir pro Carnaval de Recife, só para andar do lado do seu boneco lá. Será um prazer recebê-lo aqui e você vai andar lá ao lado do bonecão e do filho do boneco. Ele ganhou o bonequinho, viu? Ah, ganhou o filho agora? Ganhou o filho. E tem a cara do pai, viu? A mãe não pode ter a cara do pai. É o bonecão e o bonequinho. Eles darão presente agora, dia 27 de abril. Eu estarei recebendo o título de cidadão do Recife. Podia ser diferente, né? Na Câmara de Vereadores do Recife, vamos fazer um carnaval com blocos, com passista, com os bonecos gigantes, com orquestra de frevo e também muito forró. Quem sabe eu não consiga me fazer presente aí, Ney. Vou tentar. Será um prazer recebê-lo aqui, doutor Hélio. Então, mais uma vez, agradecido. Corra para o seu compromisso para você não levar um puxão de orelha. Valeu. Obrigado, gente. Sucesso. Falou, um abraço. Tudo de bom, meu irmão. Um abraço. Bem, doutor Fábio, vamos cuidar do nosso programa, né? Vamos fazer aí o sorteio dos livros. Vamos lá, vamos ver aí quem foi sorteado no livro, no curso. Para que a gente possa... Vamos ver. Estou aguardando aí o Ícaro fazer o sorteio e enviar aqui no meu privado. E também já temos aí, doutor Ney, a próxima live, não? Enquanto o Ícaro... Já, doutor Fábio, já estamos engatilhados aqui na próxima live. Eu já vou anunciar já. Será especificamente sobre a IN. Não é? Vamos abordar os diversos aspectos da IN, trazendo 2 profissionais aí realmente de gabarito e que estão muito bem entrosados com essa nova IN, a 128, que trouxe aí muitas novidades, e a maioria delas, a crítica que a gente ouve é que ela vem para facilitar, não é? Não é que tudo são flores, não, nem tudo são flores, mas você, quando faz aí o contrapeso, você vê que realmente tem muita coisa que facilitou, não é? Por exemplo, a prova na união estável é uma delas, né? Aquela prova também da complementação que você faz também é mais uma facilidade. Então, tudo isso vem em benefício dos segurados da Previdência Social, que tem amargado aí com essas greves, não é? Atualmente da perícia médica, os peritos médicos e também dos próprios servidores do INSS. Muito bem. Ícaro está pedindo para passar a vinheta aí do curso para poder fazer o sorteio. Pois não. Uma parte aí. Faça isso. Vamos ver a vinheta do curso e após a vinheta nós teremos, então, o sorteio. A divulgação do nome dos sorteados. RPPS, Benefícios e Gestão, é um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sob os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019, e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rede Previdência, formulou e presidiu a Reciprev, é advogado previdenciário, auditor do TCE-PE, mestre em políticas públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de abril às 10 horas. A aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza, valor do curso com 33% de desconto, até o dia 15 de abril. Link na descrição. Garanta já sua vaga.
Pois é, doutor Fábio. Então, vamos aí ver o sorteado. Muita gente boa aí com a gente, Emily, Anderson, Marisa, tantas outras pessoas, hein, doutor Fábio? Sim, sim. Hoje tem muita gente aí. Emily é uma estagiária da Universidade Federal, que tem um conhecimento técnico muito interessante, teve estágios, é uma moça muito aplicada. Temos Alda Brasileira também, doutor Ney, que também é uma advogada que tem um conhecimento trabalhista com envergadura, uma grande profissional também. Heloísa, que é a esposa do nosso querido Hélio Gustavo, né? E Wanderson Silva também está aqui. Marisa Lima está aí, falando aí. Eu fiz 2 participações no sorteio, porque na primeira eu respondi que eu não estava inscrito, e a Rede Previdência. Não me excluam. Mas estamos aí concorrendo. Ícaro, temos aí já, doutor Ney, o primeiro colocado aí, o primeiro lugar, Marisa Lima de Matos. Temos também, no segundo lugar, Alice Barros, e o terceiro, Rafael Lucas Torres. Então, são esses os sorteados. Parabéns para todos vocês. Curtam o livro e façam o curso. Vamos organizar, né? Deixa aí na tela o nome das pessoas. O primeiro prêmio divulgado foi justamente um livro do Dr. André Bittencourt, que é As Provas no Processo Judicial Previdenciário. E aí, no caso, não, você tirou o nome da tela, Ícaro, eu preciso deles para dizer. Então, foi a Marisa a sorteada, né? O segundo foi o livro do Dr. Hélio Gustavo, que é o Guia Prático dos Benefícios Previdenciários. E aí foi a nossa Alice Barros. E o terceiro, o curso do Dr. Ricardo Souza sobre benefícios e gestão no RPPS. E aí foi o nosso Rafael Lucas, o premiado. Portanto, vocês serão comunicados pela Rede Previdência e a Rede Previdência fará chegar às mãos de vocês o prêmio. Não é isso, doutor Fábio? Sim, sim. E gostaria também de registrar aí a ganhadora aí, Alice Barros, né? Também uma moça bem aplicada no que faz, uma estagiária também da área trabalhista. Muito bem, Alice, participando conosco aí e vendo como é importante o conhecimento técnico. Doutor Ney, por favor, fecha. Doutor Fábio, foi um prazer estar com você. Hoje, uma grande aula, não é, com o nosso doutor Hélio Gustavo. O doutor André Bittencourt pediu que eu comunicasse que, infelizmente, ele teve que acompanhar o filho ao hospital. Não é nada grave, mas ele estava na escola, foi chamado, porque estava com febre e teve que passar por exames, então ele teve que se dirigir com o filho para o hospital. Nós sabemos da correção e da presteza, da boa vontade que o doutor André Bittencourt sempre direcionou aqui ao Recife, né, especialmente também a nós, e sabemos nós que ele não faltaria se não fosse por um motivo como este, não é? Precisava realmente acompanhar o filho para saber exatamente qual é o problema, qual a origem dessa febre. Então, queremos agradecer ao doutor André Bittencourt pelo livro, que ele fez a doação para o sorteio, e futuramente ele virá aqui para nos prestigiar com o seu saber. Quero agradecer ao doutor Fábio Leão pela companhia, pela ajuda, pela colaboração no desenvolvimento do programa. Agradecer também ao doutor Ricardo Souza, que é o nosso coordenador geral, a Ícaro Moreira e Rosa Araújo, que fazem aí os trabalhos técnicos. E agradecer a todos vocês, telespectadores. Não se esqueçam, Rede Previdência. Esse é o seu canal. E nós temos informações das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, no programa Notícias em 10 Minutos sobre Previdência. Então, fique
bem informado todos os dias. Até a próxima, se Deus quiser.